dificuldade de tratar essas questões sobre o que é propriamente o homem, né? Esse ser que é o fruto dessa união entre mente e o corpo, simplesmente a partir das perspectivas do método que ele havia proposto. Essa daqui é a imagem da árvore do conhecimento, que está lá nos princípios de filosofia, né? Tem a base, a metafísica, que vai dar sustentação para toda a ciência. O tronco é a física e os galhos e os frutos são as ciências, né? A moral, a mecânica, a medicina. Parece que o padre Mersenne, uma vez, havia se queixado de que ele tinha lá um problema, erisipela, alguma coisa assim. Ele falava, estou desenvolvendo aqui o método, estou aplicando, aguenta mais um pouco e daqui uns 10, 20 anos eu já vou ter a solução do problema. Porque era uma crença dele, nesse momento, que ele, com a aplicação do método, ele conseguiria responder a todos os problemas para melhorar a vida dos homens. E aí, então, nós chegamos, né, nessa obra aí que está nesse texto, que é as meditações sobre a filosofia primeira, nas quais são demonstradas a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem. O que esse título, é bem longo, remete o que a vocês? São questões propriamente filosóficas, né? Esses dois temas aí, a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem. Me parece, né, que é uma questão muito mais, vamos dizer assim, ou era uma questão propriamente teológica, não é isso? E o Descartes está, então, propondo, por meio da aplicação do seu método, a resolução dessas questões, mostrando como, a partir da filosofia, é possível chegar a uma solução para essas questões. Dizem alguns comentadores que o que ele propõe é o quê? Fundamentar o conhecimento de tal maneira que se mostre, né, que o que se propõe é que se dê, né, aquela raiz que nós havíamos visto no slide anterior aqui, né, que é o fundamento da ciência. Então, esse texto vai propor justamente uma fundamentação dessa ciência que estava começando a se desenvolver e que precisava de fundamento, porque ele dizia, né, não é possível uma ciência para o ateu. Vocês já ouviram falar isso, né? Para o Descartes não é possível que uma ciência ateia se constitua. Bom, quem deve ler o livro? Então ele diz assim, o livro está endereçado a uma mente totalmente livre de todos os preconceitos e que pode facilmente se desvencilhar do comércio dos sentidos. Então esse é o público-alvo, essa é a intenção, né, do Descartes. Que o sujeito que tivesse essas condições poderia acompanhar o seu raciocínio e chegar às mesmas conclusões que ele. Algo interessante, né, é o título, né, que o Descartes dá, Meditações. Então, como o autor aqui do comentador aqui desse texto diz, né, meditação é um estilo, né, de escrita específico que requer que não pode simplesmente ser lido como um texto puramente abstrato ou racional, mas que pressupõe a transformação do leitor à medida em que o texto vai se desenvolver. Então, só pode compreender bem as meditações cartesianas aquele que deliberadamente faz o esforço de assumir os seus pressupostos e caminhar com eles, né? A ideia dele, então, é de que o sujeito, ao final, saía convencido das principais teses, né, que ele tenta defender aqui, provar, que é a existência de Deus e a distinção real da alma entre a alma e o corpo do outro. Aí nós temos lá um plano geral das meditações. A primeira meditação, ele vai apresentar a dúvida hiperbólica. Segunda meditação, que o espírito não pode duvidar de si mesmo. Terceira meditação, e a natureza do espírito humano é mais fácil de conhecer do que a dos corpos. Na terceira meditação, é demonstrada a existência de Deus. Na quarta, a
as causas dos erros e de como evitá-los. Na quinta meditação, as essências, uma nova demonstração da existência de Deus. E na sexta meditação, a demonstração das coisas materiais e a distinção real entre algo e todo dos homens. Então, o que eu vou fazer agora, que eu acho que é o mais interessante para nós, é pegar o texto, né, e tentar fazer essa leitura que o Descartes, dessa primeira meditação do Descartes. Como assim? Então, o que eu acho que é interessante? Mesmo que você for trabalhar só com uma meditação, seja ela qual for, tentar identificar com o autor, com os alunos, qual é as etapas do texto. Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é do que trata o texto. Tá certo? Bom, para responder essa questão, o que a gente tem que fazer? Ler o texto, logicamente, né? E ver todas as dicas que o autor já nos dá. Então, o tema da meditação inteira já está ali definido, né? Das coisas que podem ser colocadas em dúvida. Aí, então, nós vamos ver o que é a tentativa do Descartes de superar o ceticismo, levando-o ao extremo. Tá certo? Então, das coisas que podem ser colocadas em dúvidas. Primeiro estágio, a gente pode dividir a primeira meditação em 3 partes. Primeiro estágio, a exigência da pesquisa. Parágrafo 1 e 2. Né? O que eu preciso para a pesquisa? Né? A finalidade e os obstáculos para conseguir isso. As condições para a pesquisa e o método geral. Vamos ler aqui com vocês. Ele diz assim, ele parte da constatação de que, desde o início, ele tem recebido muitas crenças como sendo verdadeiras e que posteriormente se mostraram falsas. Né? Então, essa é a constatação inicial. Bom, aí ele diz o seguinte, de modo que era preciso realizar, ao menos uma vez na vida, essa tarefa de separar, né, ou de desfazer de todas as opiniões que recebera até então, em minha crença, e começar tudo novamente desde o fundamento, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e constante na ciência. Então, essa é a parte A, né, a finalidade e os obstáculos para conseguir isso. Então, ele parte de um ponto, claro, né, nas minhas crenças tem muita coisa de errado. Bom, e já que elas estavam erradas, né, o que se construiu a partir dela também, então é necessário se desfazer dela para fazer o quê? Para conseguir o fundamento da ciência, tá certo? Aí vamos lá. Aí no segundo B, né, ele diz assim, condições para a pesquisa. O que é necessário? Parece-me, porém, ser este empreendimento muito grande. Então, aguardou a idade madura até quando ele julgasse que ia cometer um erro, se entregasse deliberado o tempo que resta para agir. E agora que ele está tranquilo, ele vai, então, realizar esta meditação, essa tarefa. Aí nós passamos por parte para C, o método geral. Aí ele diz assim, ora, não será necessário para quem... Então, qual que é o propósito? Até aqui, né? Então, ele quer fazer uma reforma na ciência. Bom, por quê? Porque a ciência foi construída em cima de uma mistura de crenças que são verdadeiras ou de crenças que são falsas. Não sei se são verdadeiras ou falsas. Mas o fato é que algumas daquelas crenças se mostraram falsas, tá certo? À medida em que se mostraram falsas, eu não sei distinguir mais o que é o que não é verdadeiro. O ideal seria afastar todas elas para, a partir daí, construir algo de sólido no reino da ciência. Como eu vou fazer isso? Analisar uma crença atrás da outra? Seria um trabalho infindável, tá certo? A alternativa é fazer o quê? Ele diz assim, olha, não é necessário para atingir esse propósito provar que elas todas são falsas, o que talvez jamais